Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da URGS que envolve propriedades coligativas e muito bem bolada. Então, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem em que aparece. Dois copos contendo igual volume de líquido são colocados sobre uma campânula impermeável como a figura que segue. Essa figura eu aumentei um pouquinho para a gente poder desenhar dentro dela e entender o processo melhor. Então, o copo 1 contém água do mar e o copo 2 contém água pura. Eu só vou escrever aqui para a gente não esquecer, né, que o copo 1 contém água do mar e o 2 ele contém água pura. Com o tempo, o líquido do copo 1 apresentará um volume, então repare que eles estão praticamente aqui com o mesmo volume, né, do que o líquido do copo 2, né, provavelmente, maior, menor ou igual. E esse fato se explica pelo efeito agora, galera, osmótico ou tonoscópico, né? Então, vamos começar do zero. Primeiramente, se você não sabe, né, o que é pressão de vapor, é a pressão que o vapor faz sobre o líquido. Todo líquido tem um vapor em cima dele. Isso varia com a temperatura. Por exemplo, né, se eu tiver uma temperatura aqui de 80, né, graus Celsius, eu vou ter mais ou menos uma pressão causada pelo vapor de aproximadamente 0,5, né, um pouquinho menos, 0,5 atm. E assim vai, se eu for aumentando a pressão, né, for para o 90, repare que eu vou ter mais vapor em cima do líquido, tá? Então, cada temperatura tem uma quantidade de vapor em cima do líquido e todo líquido tem isso. Por isso a gente chama pressão de vapor, porque a gente já sabe que é a pressão de vapor do líquido, né? Se você deixar isso aqui aberto, simplesmente esse vapor ele vai embora. Como esse vapor ele é constante, né? Ele não pode mudar. Esse líquido ele repõe o vapor que vai embora, e o líquido repõe o vapor que vai embora, e assim ocorre a evaporação. Agora, se tu deixar ele fechado, né, esse vapor ele fica constante. Tem um dado que é legal saber, que é a 100 graus Celsius, né, a pressão de vapor do líquido é para ser aproximadamente 1 atm. Então, imagina que se eu tiver aqui a 100 graus Celsius, né, eu vou ter uma pressão de vapor aqui de 1 atm. E tem mais, né? Para que uma molécula de água, né, líquida, passe para o estado vapor, obrigatoriamente uma do estado vapor tem que passar para o estado líquido, porque esse valor aqui é constante, né, conforme a temperatura. Bom, agora que você entendeu isso, já sei o que é pressão de vapor, né, que é a pressão causada pelo vapor sobre a superfície do líquido, eu consigo brincar então de propriedades coligativas. Então, as propriedades coligativas, elas são as propriedades que mudam quando a gente adiciona sal, né, que é o caso da água do mar, na água. Então, se a gente adiciona sal na água, o que acontece, né? Essa aqui é a concentração, que a concentração correta a ser usada é essa, né? Que é mols por quilograma de solvente. Por isso que o símbolo é o W, tá? Que é a molaridade, não molaridade, que é mols por litro de solução. O I é o fator de Van 't Hoff, né? Esse I literalmente é o símbolo é I, assim mesmo. E ele diz o número de partículas que essa matéria, né, esse soluto que a gente colocou no solvente vai se dividir ou não. Por exemplo, o NaCl, né, o I é 2. Então, quando a gente multiplica a concentração pelo I, né, tu pode traduzir isso por concentração de partículas que tem ali. Então, esse T é a tonoscopia, né? Tá aqui, tonoscopia, que a gente estuda na tonoscopia a pressão de vapor. O E é ebulioscopia, né? Posso chamar de ebuliometria, tonometria também, tá? Então, ebulioscopia ou ebuliometria, que é o estudo do ponto de ebulição. O C é criometria ou crioscopia, que é o ponto de congelamento ou congelação. E o O aqui é a pressão osmótica, né? Que a gente estuda também nessa matéria, então todas estão ligadas uma na outra. Quer dizer o quê? Se eu sei o ponto de ebulição da água do mar, obrigatoriamente eu sei o ponto de congelamento, porque eu vou saber a concentração e consigo fazer cálculos com isso. Mas de forma geral a gente simplifica assim, tá? Se eu aumentar a concentração, aumentei a concentração de partículas, diminui a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento e aumenta a pressão osmótica, e isso não tem exceção. Então, se eu aumentar a concentração, diminui a pressão de vapor,
aumenta ponto de ebulição, diminui ponto de congelamento e aumenta a pressão osmótica, tá? Então, repare que é para cima, né? Aumenta, diminui, aumenta. E esse macete é tão bom, se você começar errado a flechinha aqui, né? O macete dá certo igual, porque só tem que alternar, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, se começar para baixo, né? Tá valendo também. Se tiver menor concentração, vai ter maior pressão de vapor e menor ponto de ebulição. Então, o que eu estou te dizendo com isso? É que a água do mar, ela tem uma menor pressão de vapor. Então, o soluto que está aqui dentro, ele prejudica aqui a saída de água. Então, o que nós vamos ter aqui, né? A gente vai ter aqui menos vapor, porque diminui a pressão de vapor, eu tenho menos moléculas no estado vapor. Já a água pura, ela tem mais vapor. Então, como ela tem mais vapor que a água do mar, muito mais, eu vou ter mais vapor aqui, vou ter uma maior pressão de vapor. Então, a água pura tem maior pressão de vapor e a água do mar tem menor pressão de vapor pela propriedade coligativa. Só que olha só, isso tem que ser constante, tá? Esse valor aqui ele não pode mudar e esse valor aqui também não pode mudar. Porém, se eu colocar dois copos assim abertos num sistema fechado, você tem que saber que esse vapor aqui, quando ele entrar em contato com esse vapor aqui, que também é água, né, aqui por cima, ele vai sempre formar uma mistura homogênea. O que quer dizer mistura homogênea? Que eu não tenho uma parte aqui mais densa e a outra parte menos densa. Ele obrigatoriamente, né, como isso aqui é vapor, ele tem que ser homogêneo. Toda mistura de gás, sem exceção, ela é homogênea. Se ela não é, a tendência é ela ficar homogênea. Então, quando esses dois aqui começarem, né, a soltar as partículas gasosas, claro que vai começar a vir molécula gasosa para cá. Só que a princípio não pode, né? Porque aqui tem água do mar e a pressão de vapor tem que ser menor nessa temperatura. Então, quando chegar moléculas aqui de água líquida, né? Para uma molécula de água líquida evaporar, né? Uma tem que liquefazer. Só que se eu tiver moléculas de vapor aqui a mais do que eu deveria, elas começam a liquefazer, né? Então, elas vão começar a liquefazer porque está em quantidade maior. No momento que ela vai liquefazendo, né? Aqui vai saindo mais moléculas gasosas, né? Para ficar homogêneo essa parte com a mesma quantidade que essa parte aqui e que essa parte aqui. Então aqui começa a aumentar moléculas do estado gasoso, que vai virando líquido, porque isso aqui tem que estar em menor quantidade. E isso vai ficar acontecendo, né? Até a concentração desse copo ficar igual a desse copo e o número de moléculas aqui ficar igual ao número de moléculas aqui. Então é claro que o copo 1 ele vai acabar aumentando, né, o líquido do copo 1. Então ele vai apresentar um volume maior, maior que o volume do copo 2. E que efeito que explica isso? Cara, não tem nada a ver com osmose, né? Porque osmose é quando tem uma membrana semipermeável, né, e tal. Esse é o efeito tonoscópico mesmo. E por isso que nossa resposta aí é a letra A, beleza? Bom, gente, se tu curtiu isso aqui, eu tenho uma lista de exercícios de propriedades coligativas, porque todo ano cai na URGS e tem também várias questões resolvidas por prova. E os links desses materiais estão na descrição do vídeo, tá? Então tem material gratuito ali no canal do Telegram, né? Tem material que você pode comprar, que é o Study Book, que é todo completinho, né? Todas as questões desde 2010 até o último vestibular. E se você curtiu essa resolução, né? Tu pode entrar em contato comigo ali nas redes sociais ou deixar um comentário e um curtir aqui também, tá? Eu vou deixar para ti mais um vídeo aqui, tá? Que ele é essencial se for fazer a prova de vestibular da URGS, que é como matar metade das questões da URGS em apenas 2, 3 horas de vídeo. Então, valeu, gente. Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.